O prédio estudantil nos arredores de Minsk nunca pareceu tão desolador quanto naquela tarde de fevereiro, quando o crepúsculo se misturava à névoa fria. Uma torre, de 9 andares, idêntica a tantas outras, afundava na lama congelada, enquanto a neve suja, cinzenta sob a luz fraca dos postes, cobria tudo como um sudário. Irina apertou contra o peito a sacola com batatas e carne enlatada, apressando o passo. Depois das 7 da noite, aquele bairro não era lugar para demoras. O cheiro de repolho cozido e o barulho de um rádio desafinado a receberam na entrada. A zeladora, uma mulher severa, dormitava atrás do balcão, a cabeça apoiada nas mãos, enquanto um televisor preto e branco exibia imagens tremidas. Irina deslizou em silêncio, evitando acordar aquela que, quando acordada, se transformava no terror dos estudantes, especialmente daqueles que voltavam tarde. A porta se abriu antes que ela batesse. Lena, com um sorriso malandro, a puxou para dentro. Vi você pela janela. Está congelando, não é? O quarto, embora apertado, era um refúgio, 2 camas desarrumadas, uma mesa abarrotada de cadernos, um armário e, sobre a cômoda, um bule elétrico já ligado para espantar o frio. Tudo ali era familiar, até as marcas no chão. Olha só o que eu consegui, sussurrou Lena, como se compartilhasse um segredo de estado. Sobre a cama, uma caixa de papelão desgastada exibia letras douradas, tarô de Rider-Waite. De onde isso saiu? Perguntou Irina, tirando as botas encharcadas. A Marinka, do 3º andar, vendeu. Ganhou de um primo que trouxe da Polônia, mas ela não acredita nessas coisas. Disse que preferia trocar por dinheiro para comprar algo útil. Irina largou a sacola na mesa, observando as cartas com desconfiança. E você caiu nisso? Com que dinheiro? Podia ter comprado umas meias decentes. Lena revirou os olhos, tirando o baralho da caixa. As cartas eram maiores que o comum, com bordas gastas, mas as ilustrações, apesar do tempo, mantinham cores vibrantes, quase hipnóticas. Você devia ter visto o brilho nos olhos dela quando eu disse que queria, riu Lena. Parecia que estava arrancando um pedaço do coração. Esquisito, não acha? Será que é golpe? Irina encheu o bule, tentando ignorar o frio na espinha. Amiga, você está igual a minha avó, desconfiada de tudo. Lena fez uma careta dramática. E se for autêntico? Pode ser antigo, até de guerra. Olha a qualidade. Irina examinou as cartas com mais atenção. Realmente não se pareciam com as versões baratas vendidas perto da universidade. E o que você pretende fazer com isso? Adivinhar, ué. Vamos fazer um jogo sobre amor. Para você, sobre o seu Sérgio. E para mim, eu não tenho nenhum Sérgio, cortou Irina, mas as bochechas traíram seu nervosismo. Ah, é? Então quem é aquele que te espera depois de cada aula, hein? O assistente do decano, nada menos. As meninas morrem de inveja. Irina resmungou. Algo incompreensível. Era verdade que Sérgio a atraía, mas entre eles só havia encontros casuais na cantina, caminhadas pelo campus e conversas que nunca evoluíam. E o dia da mulher estava chegando. Sabe de uma coisa? Disse de repente, surpreendendo a si mesma. Vamos fazer, mas não aqui. A Natália pode aparecer a qualquer hora e ficar zoando a gente. Onde então? Na 203. Lena arregalou os olhos. A sala no fim do corredor, abandonada nos fins de semana, tinha fama sinistra. Diziam que anos atrás, uma estudante havia se enforcado lá por causa de um amor não correspondido. Provavelmente lenda, mas o lugar era estranho, frio demais apesar do aquecimento e apertado, como se as paredes se fechassem sobre quem entrava. O espelho antigo, emoldurado em madeira escura e manchada, não ajudava, refletia tudo com um tom amarelado, como se filtrasse a realidade. Melhor ainda, animou-se Lena. Vamos levar velas para dar clima. Clima de velório. Você quer dizer, ironizou Irina, mas já pegava 2 velas de parafina guardadas para os apagões. Esperaram o corredor esvaziar e entraram na sala carregando as cartas, as velas e uma garrafa de vinho doce barato. O ar estava parado, pesado, como se ninguém respirasse ali havia anos. Lena acendeu a luz, mas nada aconteceu. Deve ser a lâmpada, murmurou, acendendo as velas com um isqueiro. As chamas dançavam nas paredes, criando sombras que se esticavam como dedos. No espelho, seus rostos pareciam máscaras pálidos com olheiras fundas. Que coisa mais macabra, cochichou Irina, sentando-se na cama. Perfeito para o que a gente veio fazer, respondeu Lena, embaralhando as cartas com gestos teatrais. Encontrei um
Livro na biblioteca. Tem um jogo chamado Cruz Celta para questões de amor. Você sabe mesmo como faz? Duvidou Irina. Mais ou menos. A gente embaralha depois. Coloca as cartas em cruz. Cada posição tem um significado: passado, presente e futuro. As cartas foram se espalhando sobre o cobertor, iluminadas pela luz trêmula. A primeira, virada para cima, representava o presente de Irina, a 9 de espadas. Uma figura encurvada com as mãos no rosto, enquanto 9 espadas pairavam sobre ela. Isso é ruim? Perguntou Irina, sentindo um nó na garganta. Não sei, algo sobre medos, acho. Vamos ver a próxima. O eremita apareceu em seguida, um velho com uma lanterna sozinho no topo de uma montanha. Esse é o seu obstáculo, explicou. Lena, talvez você esteja se isolando demais? Irina não respondeu. O eremita parecia fitá-la e seus olhos na penumbra pareciam vivos. Lena continuou virando as cartas. 10 de espadas. A torre, a lua, a cada revelação. Sua expressão ficava mais tensa. Isso não está certo, murmurou. São muitas espadas e arcanos maiores. Esse jogo está estranho. A última carta foi a mais aterrorizante, um esqueleto montado em um cavalo pálido empunhando uma foice. Ah, morte. Chega, Irina tentou juntar as cartas, mas Lena a segurou. Espera, vamos ver o desfecho. Com mãos trêmulas virou mais uma, o diabo. Um demônio alado, com chifres retorcidos, acorrentando um homem e uma mulher nus. Nesse momento, as chamas das velas se ergueram de repente, como se sopradas por um vento. Invisível, embora as janelas estivessem fechadas. As sombras nas paredes contorceram-se, e Irina juraria que a figura na carta havia mexido os dedos. Você viu isso? Sussurrou, o coração batendo forte. O quê? Respondeu Lena, mas sua voz falhou. Ele se mexeu. Não fala bobagem. Lena riu nervosa, mas o riso soou falso. Irina levantou os olhos para o espelho. Nele refletiam-se elas, as cartas, as velas e algo mais. Uma silhueta escura imóvel atrás delas. Piscou e a imagem sumiu. Mas o medo ficou, grudento como a umidade de fevereiro. Você viu alguma coisa no espelho? Perguntou, a voz quase inaudível. Não. Por quê? Nada. Ilusão de ótica. Elas recolheram as cartas às pressas, apagaram as velas e saíram sem olhar para trás. O vinho ficou intocado. De volta ao quarto, enrolada no cobertor, Irina tentou se convencer de que tudo não passará de imaginação, as sombras das velas, os desenhos assustadores, o cansaço. Era só o casaco velho no cabide, pensou, fechando os olhos. No escuro, qualquer coisa parece um vulto. Mas mesmo no sono, a sensação de ser observada não a abandonou. Ao amanhecer, acordou com a cabeça latejando e um pressentimento ruim, cuja origem não conseguia explicar. A princípio, não conseguia se lembrar de nada. Depois a memória traidora lhe devolveu as imagens da noite anterior em fragmentos cortantes, a sala escura, as cartas com ilustrações grotescas, a silhueta que se movia no espelho. Só um pesadelo, murmurou, balançando as pernas para fora da cama. Lena já estava acordada, sentada à mesa com os olhos inchados e os cadernos de economia abertos. À sua frente, a noite havia deixado marcas em ambas. Também não dormiste? Perguntou Irina, puxando o suéter gasto sobre os ombros. Pesadelos, respondeu Lena, sem levantar os olhos das anotações, como se as letras pudessem protegê-la do que viu. Aquelas cartas estúpidas. Irina lançou um olhar furtivo para a prateleira, onde a caixa de tarô repousava. Inofensiva, papelão comum sem nada de sinistro. À luz do dia, os medos da noite pareciam ridículos, frutos de uma imaginação exausta. Que tal jogá-las fora? Sugeriu, enchendo a chaleira. Lena ergueu a cabeça com um sobressalto. Enlouqueceste? Paguei uma fortuna por elas. O assunto morreu ali. O dia se perdeu em aulas, horas, na biblioteca e na fila interminável pelo queijo branco e a nata azeda do supermercado. Irina quase havia esquecido a estranheza da noite anterior, até que ao passar pela vitrine de uma loja de sapatos na Prospex Carine, algo no reflexo do vidro chamou sua atenção. Virou-se bruscamente, mas atrás dela havia apenas a multidão, apressada e indiferente. Imaginação decidiu, acelerando o passo. À noite, enquanto preparavam o seminário de História do Pensamento Econômico, a escuridão além da janela transformou o vidro em um espelho turvo. Irina não conseguia parar de olhá-lo, como se algo a puxasse para aquele reflexo distorcido. De repente, congelou.
No vidro atrás de sua silhueta, uma figura escura se destacava. Borrada, quase humana, mas com proporções erradas, alongadas demais. Lena, chamou a voz falhando. Olha a janela. O que você vê? Lena franziu a testa confusa. Nós duas. Por quê? O que há atrás de nós? Nada, respondeu, depois de um segundo de hesitação. Irina, você está bem? Ela piscou, e a sombra desapareceu. Sim, tudo certo. Mas não estava. Naquela noite sonhou com um corredor infinito. Um espelho antigo emoldurado em madeira escura, refletia não seu rosto, mas um túnel de penumbra que se estendia. Além do possível, algo se movia lá dentro, primeiro uma mancha, depois uma forma, indistinta, até que os contornos se definiram em uma figura alta de membros desproporcionais. Irina tentou recuar, mas estava paralisada. A coisa se aproximou e ela viu, ou achou que viu, onde deveria estar o rosto, apenas vazio, uma boca rasgada de orelha a orelha. As mãos da criatura pressionaram o vidro como se tentassem romper a barreira. Foi então que Irina sentiu um frio cortante em suas próprias palmas. Acordou gritando. Lena saltou da cama, alarmada. O que foi? O que aconteceu? Um sonho, arfou. Irina, o coração disparado. Só um sonho ruim. Mas no dia seguinte, durante a aula de macroeconomia, notou que Lena agia de maneira estranha. Olhava por cima do ombro a cada ruído, os dedos trêmulos sobre o caderno. Você está bem? Perguntou. Ao saírem para o corredor, Lena baixou a voz, como se as paredes tivessem ouvidos. Não te parece que estamos sendo observadas? Um calafrio subiu pela espinha de Irina. O que quer dizer? Não sei. Lena enfiou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Nervosa. Essa sensação de que alguém está sempre atrás da gente. E essas sombras nos reflexos. Irina sentiu a garganta secar. Você também viu. Lena assentiu, os olhos arregalados de terror. Hoje de manhã, no metrô. No vidro em frente. Estava lá, atrás de mim. Virei, mas não tinha ninguém. Depois olhei de novo no reflexo. Não precisou terminar. Irina sabia exatamente do que falava. São as cartas, afirmou com uma certeza que não sentia. Começou depois daquela sessão. Li em algum lugar que colodas antigas podem estar amaldiçoadas ou algo assim. E o que fazemos? A voz de Lena tremia. Irina pensou rápido. Nos livramos delas. E se não adiantar? E se o que elas despertaram já não depende mais da coloda? Precisavam de ajuda. Alguém que entendesse daquilo. Vamos encontrar. Alguém decidiu. Tipo um médium? Os olhos de Lena brilharam com um lampejo de esperança. Talvez. Ouvi dizer que a babá Nina, minha vizinha do prédio, era uma espécie de curandeira. As mulheres do bairro iam até ela para benzeções para se livrar de mal-olhado. Achas que ela pode nos ajudar? Não tenho ideia. Mas não. Temos outras opções. Combinaram de ir até a casa de babá Nina no fim de semana. Até lá precisariam sobreviver mais 2 dias evitando qualquer superfície reflexiva, tarefa quase impossível. Os reflexos estavam em toda parte, nas janelas, nas vitrines, no verniz brilhante dos móveis, nas poças da calçada. E em cada um deles, de vez em quando, a silhueta escura aparecia, sempre atrás delas, sempre mais próxima. Na sexta-feira à tarde, Irina não aguentou. Estava na sala de leitura da biblioteca, mergulhada nos livros, quando sentiu um olhar fixo em suas costas. Levantou os olhos e se deparou com seu próprio reflexo no vidro da janela. E lá, atrás dela, aquilo estava. Alto, disforme, com membros que pareciam dobrar as leis da anatomia. Irina gritou, derrubando a cadeira. Todos na sala viraram-se para ela. Desculpe, gaguejou, apanhando os livros caídos. Preciso ir. Saiu correndo sem rumo enquanto o crepúsculo de Minsk a recebia com vento cortante e chuva fina. Cada poça, cada vidro de carro, cada superfície molhada multiplicava os reflexos, e em todos eles aquilo se movia cada vez mais nítido, cada vez mais perto. Ao chegar ao alojamento, Irina arrombou a porta do quarto. Lena estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o rosto pálido, olheiras fundas. Está em todo lugar. Sussurrou sem cumprimentos. Vi no espelho do banheiro. Estava bem atrás de mim. Senti até o hálito. Irina a abraçou com força. Lena tremia. Amanhã vamos a babá. Nina disse, firme. Logo cedo. E naquela noite só precisavam sobreviver. Fecharam as cortinas, cobriram o espelho do armário com uma toalha e deitaram-se, mas o sono não vinha. Cada rangido do assoalho, cada som no corredor,
As fazia estremecer. O que você acha que é? Perguntou Lena no escuro. Não sei, admitiu Irina. Talvez um espírito ligado às cartas. Ou um demônio. Ou nossa. Imaginação. Lena riu sem graça. Se fosse imaginação eu não sentiria o cheiro. Cheiro? Sim. Como livros velhos no porão da biblioteca. Mofo, algo podre. Irina estremeceu. Ela também sentirá aquele cheiro. Exatamente como na noite em que brincaram de adivinhar o futuro. Vamos só aguentar até o amanhecer, murmurou. Amanhã, babá Nina saberá o que fazer. A casa de babá Nina ficava em um prédio soviético decadente nos arredores da cidade. Seu apartamento no térreo se destacava dos demais não pelos painéis de concreto descascado ou pelas janelas emolduradas por décadas de foligem, mas pela selva de vasos de gerânios no peitoril, suas folhas verdes, carnudas contrastando com o cinza opaco do inverno. A própria babá Nina, uma senhora miúda de olhos penetrantes como agulhas de tricô, não tinha nada da teatralidade sinistra das bruxas de contos de fadas. Era apenas mais uma daquelas. A voz de chale surrado que se vê em cada bancada de mercado ou banco de praça, com as mãos nodosas sempre ocupadas, agora segurando um copo de chá escuro, que exalava cheiro de ervas amargas. Então me contém com o que vieram, disse ela, afastando-se para deixá-las entrar. O apartamento cheirava a cera de vela e terra úmida como se a velha guardasse um pedaço de floresta dentro das quatro paredes. Irina, com a voz trêmula, desfiou a história, as cartas que não deveriam ter sido tocadas, o jogo de adivinhação, que escapou ao controle, a sombra que se arrastava pelos espelhos como tinta derramada em água. Babá Nina ouvia em silêncio, os dedos brincando com o fio solto do chale, a cabeça balançando em desaprovação ritmada. Bobas, suspirou quando Irina terminou, como se falasse de crianças que brincaram com fogo e se queimaram. Para que mexer em coisas que não entendem? Cartas não são brinquedo, meninas. Principalmente as antigas. Elas têm memória. Levantou-se com um estalo de joelhos e foi até um armário escuro, de onde retirou um livro encadernado em couro tão gasto que a textura lembrava pele de réptil. As páginas, amareladas como dentes de fumante, farfalhavam sob seus dedos enquanto ela murmurava palavras em uma língua que soava como russo arcaico misturado a algo mais antigo, algo que fazia a nuca de Lena formigar. Aqui, apontou finalmente, virando o livro para elas. O desenho na página era uma mancha de tinta desbotada, uma figura humanoide mas com membros alongados demais, o rosto borrado como se alguém tivesse passado o dedo ainda úmido sobre um retrato à aquarela. Era exatamente o que Irina vira nos espelhos. O que é isso? Lena tocou a página com a ponta dos dedos como se o papel pudesse morder. Ninguém, corrigiu babá Nina, com uma ênfase que fez Irina estremecer. Ou, melhor, não é um quem, é um quê. Chame como quiser. Zersalnik, o espelhado, o reflexo vazio. Não é espírito, não é demônio. Fez uma pausa, procurando as palavras, é o eco dos seus medos. Alimenta-se deles. Da sua angústia, da sua solidão, daqueles pensamentos que você empurra para o fundo da mente à noite, quando a luz apaga, e entra pelo que reflete, espelhos, poças d'água, até o brilho de uma colher se você olhar tempo demais. E como a gente se livra dele? Irina apertou os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Baba Nina riu em um som seco, sem alegria, como folhas mortas pisadas sob a bota. Livrar, repetiu, sacudindo a cabeça. Do Zersalnik não se livra, menina. Ele existia antes de vocês nascerem e existirá depois que seus ossos virarem pó. Mas dá para fechar a porta que vocês escancararam. Os dedos dela tamborilaram na mesa, como se contassem as batidas de um relógio invisível. Há um ritual, mas é perigoso. Qualquer coisa é melhor do que aquilo nos perseguindo. Lena cruzou os braços, mas a voz falhou no final. Não é qualquer coisa. A velha fixou nelas um olhar pesado como chumbo. Vocês terão que enfrentá-lo. Chamá-lo de volta, olhar nos olhos, hesitou. Abdicar do seu reflexo. Como assim? Irina franziu a testa. Literalmente. É o preço. Um resgate. Babá Nina estendeu a mão como se pesasse algo invisível na palma. Vocês vão renunciar à parte de si que o alimenta. Os medos, as dúvidas, aquela sombra que vocês carregam e que faz o Zersalnik crescer. Não vão deixar de ter reflexo nos espelhos, acrescentou, antecipando a pergunta de Lena. É simbólico, mas vai doer, porque é como arrancar um pedaço da alma. As duas trocaram um olhar. Tudo aquilo soava absurdo, mas não mais absurdo do
Que a figura que rastejava pelos cantos de seus reflexos, não mais absurdo do que o cheiro de podridão que a seguia como uma segunda pele. O que precisamos fazer? Irina engoliu em seco. A velha listou os itens com a mesma naturalidade com que se enumera uma receita de sopa, um espelho, velas, sal, as cartas que usaram na sessão de adivinhação e... Aqui fez uma pausa significativa. Sangue. Sangue? Lena recuou no sofá como se a palavra a tivesse empurrado. Pouco. Algumas gotas. Babá Nina acenou com desdém, como se falasse de um tempero a mais. O ritual deve ser feito no mesmo lugar onde tudo começou. Velas. Nos 4 cantos, formando um quadrado. Sal em círculo ao redor do espelho. As cartas dispostas em pentagrama, ela desenhou no ar com o dedo nodoso e o Zaklinani, a invocação, olhando direto para o reflexo. Os olhos dela brilharam, afiados. E nada interrompe o ritual. Nada. Se interromperem, ele passa. E aí? Cruzou-se devagar. Só rezem para terminarem antes que ele atravesse de vez. Entregou-lhes um saquinho de pano com sal grosso, amarrado com um fio vermelho. Lembrem-se, ele vai tentar assustá-las. Vai sussurrar coisas que só vocês conhecem, vai mostrar imagens que vão fazer seu sangue gelar. Mas é só fumaça. Ó. Zersalnik é fraco quando você não teme. Fez uma pausa. Embora duvide que consigam não ter medo, e se der errado? Irina sentiu o frio subir pela coluna, como dedos úmidos, deslizando pelas suas costas. A velha a encarou por um longo momento. Então peçam a Deus que ele leve vocês primeiro. Fez o sinal da cruz com uma unção que não deixava dúvidas. Ela já vira o que acontecia quando o ritual falhava. Agora vão. E meninas, a voz baixou rouca. Tenham cuidado. O espelhado já destruiu pessoas mais fortes do que vocês. Do lado de fora, o vento cortava como lâminas. A neve caía em flocos grossos, grudando nos cabelos e nas sobrancelhas enquanto elas caminhavam em silêncio, pela calçada escorregadia. Lena foi a primeira a quebrar o gel. Talvez seja tudo bobagem. Talvez a gente esteja. Procurava as palavras, imaginando coisas. Estresse da faculdade, noites mal dormidas. Irina parou de repente, agarrando o pulso da amiga. Sob a luz fraca do poste, as marcas vermelhas no braço de Lena eram inconfundíveis, 5 pontos escuros como se dedos ossudos tivessem se cravado em sua pele na noite anterior, quando ela gritou no banheiro, depois de ver aquilo se movendo atrás dela no espelho do lavatório. Isso também é imaginação? Sussurrou. Lena cobriu as marcas com a outra mão, mas não respondeu. Vamos fazer, decidiu Irina, o hálito formando uma nuvem branca no ar gelado. Pior do que está não fica. Mas as duas sabiam que era mentira. O caminho de volta ao alojamento foi um pesadelo acordado. A cada sombra alongada, a cada reflexo distorcido nas poças congeladas, o coração delas batia mais rápido. Quando chegaram, o prédio estava silencioso, exceto pelo zumbido distante de uma televisão ligada em algum quarto. Era quase meia-noite. Às 12, disse Irina, trancando a porta do quarto 203 com um estalo que ecoou como um tiro. Até lá, a maioria já vai estar dormindo. Lena sentiu, mas as mãos tremiam ao organizar os itens sobre a mesa, as velas compradas na loja de velórios, o sal de Babá Nina, as cartas amaldiçoadas. O espelho, antigo pendurado na parede, parecia observá-las com um brilho opaco, como um olho turvo de catarata. E se alguém ouvir? Murmurou Lena, enquanto Irina afiava a lâmina do canivete na sola do sapato. Não vão ouvir nada que já não tenham ouvido antes, respondeu Irina secamente. Gritos em alojamento estudantil? Ninguém liga ponto, mas quando o relógio marcou meia-noite e elas acenderam as velas, o silêncio que se instalou foi tão denso que até a respiração dela soava alta demais. O círculo de sal brilhava fracamente à luz trêmula. As cartas estavam dispostas em estrela. O diabo, a torre, o julgamento, o enforcado, a morte. Pronto? Irina segurou o canivete, a lâmina refletindo o tremeluz das chamas. Lena não respondeu. Não precisava. Ambas sabiam que depois daqueles passos não haveria volta. O contato com o outro lado não era brincadeira. E elas sabiam disso. Eu primeiro, Irina rompeu o silêncio com uma voz que mal tremia, mas as mãos não mentiam. O canivete dançou entre seus dedos antes de cravar-se na polpa do polegar. Uma gota escarlate brotou, pesada, e caiu sobre a torre, manchando o papel. Como uma profecia. Lena repetiu o gesto sem hesitar. Sua gota juntou-se à primeira, fundindo-se em um único sinal de sangue sobre o arcano. Não era tinta. Não era simbólico. Era um convite.
Agora as velas, sussurrou Irina, e o fogo obedeceu. Acenderam-nas em sequência ritual, norte, sul, oeste e leste. Cada chama despertava. Com o estalo seco, como se o ar estivesse eletrizado. As sombras dançaram nas paredes, alongando-se além do natural. Irina engoliu em seco. Faltava o último passo. O espelho. E as palavras. O encanto era simples. Poucas linhas, uma melodia de sílabas que soava como um eco de algo muito mais antigo. A essência? Uma renúncia. Chamavam aquele que habita o espelho para desvincular-se de suas próprias imagens, para rasgar o pacto silencioso que todos temos com nosso reflexo. Juntas, Lena assentiu, e seus olhos encontraram os de Irina no vidro frio. A princípio viram apenas seus próprios rostos pálidos, os lábios entreabertos, as pupilas dilatadas pelo medo e pela expectativa. Mas quando as primeiras palavras saíram de suas bocas, a superfície do espelho estremeceu, como água perturbada por uma pedra, como se algo respirasse do outro lado. Espelhado, morador das sombras, vem ao chamado do sangue e do fogo. Suas vozes entrelaçaram-se, ganhando um timbre estranho, como se não fossem apenas elas a falarem. A cada sílaba, o vidro ficava mais turvo, mais denso, como se estivessem olhando através de um véu de teia de aranha antiga. Mostra teu rosto das profundezas, ergue-te diante de nossos olhos. E então ela apareceu primeiro, apenas uma mancha escura atrás de seus ombros no reflexo. Uma sombra, sem forma como fumaça se dissipando. Mas a fumaça cresceu, alongou-se, ganhou contornos, membros desproporcionais, dedos que se arrastavam como galhos secos. Um rosto, ou que deveria ser um rosto liso demais, sem traços, exceto por 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos e uma fissura irregular no lugar da boca. Não se vire, Irina exalou, apertando o pulso de Lena com força suficiente para deixar marcas. Sua pele ardeu com um frio que não era metáfora. Era gelo, como se dedos invisíveis deslizassem por sua coluna, traçando um caminho de terror até a nuca. A sombra no espelho avançou. Agora estava sobre elas, tão próxima que Irina juraria sentir seu hálito gélido roçando seu pescoço. As palavras do encanto saíram trêmulas, mas não pararam. Não podiam parar. Quando a última sílaba ecoou, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o zumbido das lâmpadas do corredor, nem o riso abafado das vizinhas do outro lado da parede. Só o batimento descompassado de 2 corações e o ar rasgando-se na garganta de Lena. Então o espelho rachou. Não se quebraram. Não estilhaçaram. Tremularam, como se algo batesse contra o vidro por dentro, desesperado para sair. Fendas negras serpentearam pela superfície, formando um padrão, uma teia? Uma estrela de 5 pontas. Nada que Babá Nina tivesse mencionado. O que está acontecendo? Lena arfou, os dedos cravados no braço de Irina. Eu não sei, Irina admitiu, e o pânico era uma faca em suas costelas. Nada disso estava nos livros. Nada disso estava certo. Foi quando seus reflexos começaram a derreter. As feições no espelho distorceram-se, como cera sob uma chama. Os olhos afundaram em poços negros. As bocas esticaram-se em sorrisos demasiado largos, demasiado famintos. Irina! O grito de Lena foi um gancho em sua carne. Algo está errado. Isso não. É o que a Babá Nina disse. Irina queria responder, mas sua garganta estava presa. Gelo, dedos invisíveis, apertando sua traqueia. Ela sentia a presença do espelhado atrás delas, não mais uma sombra, mas uma coisa de peso, de substância, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. No vidro seus reflexos desapareceram. No lugar deles, uma figura emergiu, não mais uma silhueta, mas ele, o espelhado. Sua pele era cinza azulada, como argila úmida mal trabalhada, os traços esboçados por mãos inábeis. E agora sorria. Um sorriso que não pertencia a nada humano. Tarde demais, Irina sentiu as palavras saírem como veneno. Ele já está aqui. As velas rugiram. Chamas dispararam para o teto, lambendo o ar com uma fúria sobrenatural, antes de apagarem-se de uma vez, mergulhando o quarto em uma escuridão viva. O único clarão agora vinha do espelho, uma luz fria doente, como se algo dentro dele ardesse sem calor. E foi quando Irina viu mãos longas, pálidas, surgindo da moldura do espelho, agarrando-se aos cantos como garras. O espelhado não pretendia voltar, pretendia passar. Corre! Irina gritou, arrancando Lena do chão. Mas Lena não se mexeu. Seus olhos arregalados estavam presos ao vidro, onde a criatura continuava a se
materializar centímetro por centímetro como um pesadelo ganhando forma. Lena, acorde. Irina sacudiu-a com força, mas era como tentar mover uma estátua. Lena deu um passo à frente. Um passo em direção ao espelho. Sua mão esticou-se tremendo até tocar a superfície, que agora não era mais dura, mas líquida como mercúrio. No mesmo instante, um braço emergiu do vidro e agarrou seu pulso. O grito de Lena foi um som que não deveria existir. Um uivo de terror tão puro que Irina sentiu os cabelos erriçarem-se como se uma corrente elétrica a tivesse atravessado. Ela se jogou sobre a amiga, tentando arrancá-la dali, mas a força que puxava Lena para dentro era implacável. Não vou soltar. Irina rugiu, enlaçando a cintura de Lena, os pés escorregando no chão enquanto lutava contra algo que não deveria estar ali. Segura firme. Algo em seu desespero quebrou o transe de Lena. Ela começou a lutar, torcendo o corpo, tentando libertar o pulso daqueles dedos que afundavam em sua pele. As velas. Lena cuspiu, a voz rouca. Acende as velas. Irina não entendia como aquilo ajudaria, mas não havia tempo para dúvidas. Soltou. Lena, que agora resistia sozinha, e atirou-se para a vela mais próxima, o isqueiro, tremendo em seus dedos. Na terceira tentativa, o pavio pegou fogo. A chama acendeu. E o espelhado gritou. Um som entre um silvo e um uivo, como metal rasgando-se. Sua garra afrouxou. Lena cambaleou para trás, pressionando o pulso marcado contra o peito, onde 5 marcas vermelhas já incharam como queimaduras. Elas acenderam as outras 3 velas em uma correria desesperada. A cada chama que despertava, a criatura no espelho recuava. Seu corpo perdeu definição, dissolvendo-se em manchas de tinta. Repita a última parte. Lena ofegou. Nós erramos a entonação. De pé diante do vidro rachado, elas evitavam olhar diretamente para a coisa que ainda se contorcia ali, ora como uma figura, ora como uma nuvem de fumaça, e recitaram as palavras finais com voz firme, apesar do terror. Renunciamos à nossa sombra, ao nosso reflexo. Pelo sangue e pelo fogo. Fechamos as portas entre os mundos. Que assim seja. No instante em que a última sílaba caiu, o espelho explodiu. Estilhaços voaram em todas as direções, mas milagrosamente nenhum as atingiu. Onde antes pendia o vidro, agora havia apenas a parede descascada, manchas de umidade e o tempo. Irina e Lena permaneceram imóveis, os peitos arfando, os olhos arregalados. Os sons do corredor voltaram a invadir o quarto. Risadas, música, o mundo normal. Como se nada tivesse acontecido. Acabou? Lena finalmente sussurrou, a voz quebrada. Ele se foi? Irina varreu o quarto com o olhar. Os cacos no chão refletiam o tremor das velas. Nada. Mais. Acho que sim, ela respondeu, lenta. Mas precisamos terminar. Babanina havia sido clara. As cartas deviam ser queimadas. Dentro do círculo de sal. Elas juntaram os arcanos e atearam fogo. As cartas resistiram a princípio, solitando um cheiro acre como carne podre. Quando só restou cinza, Irina sentiu algo dentro dela ceder. O peso dos últimos dias escoou como água suja, deixando apenas exaustão. Vamos embora, ela murmurou, estendendo a mão para Lena. Saíram sem olhar para trás. Os cacos, a cinza, o que quer que tivesse quase atravessado o espelho, tudo ficou para trás, trancado atrás da porta. Mas enquanto desciam o corredor, Irina jurou sentir, apenas por um segundo, um sopro gelado em sua nuca. E soube, com uma certeza que a gelou até os ossos, que alguma coisa as observava. Partir. Nunca mais, Lena sussurrou no escuro do quarto, enquanto o silêncio se espalhava entre elas como uma promessa. Nada de mistérios, nada de adivinhações, nem mesmo horóscopos. Irina esboçou um sorriso fraco, os dedos tremendo levemente sobre o cobertor. Sentia-se vazia, como se uma parte dela tivesse ficado para trás, presada entre os cacos daquele espelho quebrado. Você acha que realmente renunciamos a algo? Perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar pesado. A babanina disse que teríamos que dar uma parte de nós mesmas. Você se sente diferente? Lena demorou a responder. Os olhos fixos no teto, ela revirava as palavras na mente, antes de deixá-las escapar. Não sei. Acho que só cansei de ter medo. Uma pausa. Talvez esse fosse o ponto. Irina entendeu. O medo que a acompanhava desde aquele ritual, aquele frio na espinha, havia se dissipado. Não por completo, duvidava que algum dia olhasse para um espelho sem esperar ver uma sombra se movendo atrás dela. Mas o suficiente para que o ar voltasse a encher seus pulmões sem esforço. E sua mão? Lembrou,
os olhos deslizando para as marcas vermelhas no pulso de Lena. Dói um pouco. Lena esfregou o local, onde a pele ainda ardia. Mas é só um hematoma. Eu me debateu demais. O silêncio voltou, denso e cheio de coisas não ditas. Cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos, em suas próprias cicatrizes. Sabe, Irina quebrou o mutismo depois de um tempo, a voz firme apesar do cansaço. Acho que não devemos contar isso a ninguém. Lena concordou com um aceno quase imperceptível. Ninguém ia acreditar. E depois de uma hesitação, na verdade, eu só quero esquecer. Então selaram um pacto sem palavras, um juramento tecido no escuro. Nunca mais falariam daquilo. Viveriam como se nada tivesse acontecido. Como se o espelho nunca tivesse se partido. Como se nada as tivesse observado partir.